O Grêmio Esportivo Bagé precisou suspender as atividades esportivas até que o clube regularize a situação dos profissionais. O pedido do Conselho Regional de Educação Física, através da Justiça do Rio Grande do Sul, aconteceu porque alguém denunciou que havia irregularidade. O time atendeu ao pedido, como mostrou o colega Marcelo Magalhães nesta reportagem divulgada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu gosto muito de jogar. Por quê? Não sei, físico cansa muito. Por lei, o treinamento físico é uma atividade que deve ser executada por um profissional de educação física. Eles são pequenos, né? E conforme a intensidade do exercício, isso é muito importante e perigoso ao mesmo tempo. Por isso tem que ser um profissional para exercer esse tipo de atividade aí. E foi justamente este o problema que o Conselho Regional de Educação Física encontrou no clube. Esse clube ele tem escolinhas e tem um centro de condicionamento físico, né? Nisto ele tem que ter profissional de educação física. E essa não é a primeira vez que o Conselho fiscaliza atividades físicas exercidas por profissionais sem registro. Assim como a maioria dos casos, o processo judicial envolvendo o Grêmio Esportivo Bagé começou após uma denúncia feita ao Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul e teve como personagem principal o atual preparador da equipe. Movimento, estabiliza, fecha, aí. E aí fiquei surpreso até pela essa denúncia que aconteceu, mas sabemos que foi um mal-entendido. O clube já providenciou aí, né, para regularizar, para mandar a documentação necessária. A regularização é, na verdade, o registro profissional de todos os treinadores. Depois que a irregularidade foi constatada na prática, o Conselho Regional de Educação Física trouxe o caso aqui para a Justiça Federal de Bagé. O Conselho pediu a suspensão das atividades até o clube regularizar a situação do profissional que atua na preparação física. Com base nas provas apresentadas, que na época apontaram que o preparador não estava registrado no Conselho, a primeira vara federal de Bagé aceitou o pedido e determinou: o Grêmio deve suspender as atividades até que tudo seja regularizado. Na verdade, todos os diretores têm outras profissões, não são profissionais do futebol. Acabamos não registrando, passando essa informação ao CREF. Eu acho que foi um exagero, mas a gente respeita, está na lei e cabe a nós corrigir o que foi feito. No momento que tu contrata alguém que não é da área e pode gerar algumas lesões, o clube pode ser processado e responder muito mais por isso. Ao passo que se o clube contrata um profissional, ele tem o apoio do conselho também, porque qualquer erro que esse profissional cometa, o conselho pode atuar junto ao clube em defesa do próprio clube. Para quem está começando a carreira, a decisão representa uma segurança e tanto. A gente precisa de um preparo físico bom, a gente precisa estar animado, motivado, a gente precisa para correr, para se sentir bem, resistência é muito importante. Hoje o futebol mudou muito e o físico é 80% hoje do futebol. Então, tu pegar um bom preparador físico, isso ajuda bastante. A atuação dos profissionais de maneira irregular, como no Grêmio Esportivo Bagé, é apenas um exemplo de muitos espalhados pelo país, segundo este mestre. José Luiz de Freitas coordena os cursos de Educação Física, Licenciatura e Bacharelado na Universidade Luterana do Brasil, campus Cachoeira do Sul. O bacharel e o licenciado ambos são registrados, porém com a delimitação nos campos em que eles poderão atuar. O bacharel, ele atua com a formação muito mais relacionada à saúde. Não quer dizer que o licenciado não, porque a saúde ela começa preventivamente lá no atendimento escolar. Mas o diferencial de como atua esse bacharel é no sentido de que ele tem que diagnosticar e intervir, seja na promoção da saúde ou na busca da reabilitação das pessoas, com aquelas áreas formadoras que ele teve na formação em educação física. Seja num núcleo de saúde da família, seja num clube, numa academia,
ele tem essa preocupação relacionada à saúde. E a saúde sob o ponto de vista epidemiológico, sob o ponto de vista de alguém que passou por uma cirurgia, um transplantado, o que ele, enquanto profissional da educação física, poderá fazer. O que aquele atleta que passou por um período de lesões e que já passou pelo atendimento de um médico, de um fisioterapeuta, deverá fazer na transição para ser colocado em quadra ou em campo para atuar profissionalmente. Essa transição também é uma área de reabilitação com conhecimentos e com formações específicas da área da educação física. Já com relação ao licenciado, né, ele é alguém que atua com a preocupação com aquela criança, com aquele jovem ou com o adulto, né, temos as classes de jovens e adultos, com a preocupação com a formação para o exercício da cidadania. Aí então o foco esporte, o foco saúde é mais, digamos assim, sob o ponto de vista de saúde preventivo, sob o ponto de vista do esporte bem mais iniciação, não é a responsabilidade dele formar atletas talentosos na escola, mas é a responsabilidade dele, utilizando-se do esporte como uma ferramenta, ou utilizando-se da ginástica, das lutas, da dança como ferramenta, dar início à formação de um cidadão. Empresa e profissional devem realizar o registro no Conselho Regional de Educação Física. Quem conhece alguém que atua sem registro, frequenta ou sabe que existe academia sem profissional registrado, time sem preparador físico com registro, como no caso do time de Bagé, mostrado no início desta reportagem, deve informar o Conselho. A denúncia pode ser através de correspondência. O endereço do CREF é Rua Coronel Genuíno, número 421, Conjunto 401, Centro Histórico de Porto Alegre. As denúncias podem ser feitas pessoalmente ou através do site, através deste formulário. O próprio Conselho de Educação Física atua muito conjuntamente com o Conselho de Nutrição, porque as profissões elas se aproximam, o que é salutar. Em determinadas situações, os conselhos atuam conjuntamente, justamente para sair em amparo à sociedade. A nossa grande preocupação, enquanto profissional da área da saúde, é que a sociedade seja esclarecida e que, ao mesmo tempo, ela contribua o conselho profissional para que ele possa atuar. O problema vai além. Na internet, existem inúmeras pessoas que divulgam dietas, treinos, hábitos capazes de transformar o corpo em menos de uma semana. Vídeos conquistam quem busca aquela barriga negativa e modelar pernas, bumbum, coxas fazendo exercícios em casa. São questões que vai muito do aspecto de ser uma sociedade questionadora ou não de determinados valores. E aí entra num ponto que a educação física escolar se preocupa. Nós hoje, quando nós nos detemos na educação física e na formação de um profissional de educação física para a escola, a gente procura preparar um profissional que dentro da escola leve o seu aluno a questionar estas coisas existentes na internet, a ver que valores ele vai ter no estilo de vida ativo que ele terá após a escola e o que é interessante para ele enquanto busca de saúde, que muitas das vezes na busca da saúde ele não pode se enganar com algumas coisas que são postas nas redes sociais, por pessoas que não têm uma formação, né? Ou valorizando muitas vezes um corpo belo e que não seja saudável. A escola tem esse compromisso, ou seja, o licenciado em Educação Física tem esse compromisso estando dentro da escola. E a consequência será, fora da escola, uma sociedade mais bem esclarecida para buscar os serviços do bacharel. A UBRA, no curso de Educação Física Bacharelado, formou, segundo o coordenador, cerca de 20 profissionais. A primeira formatura aconteceu em 2016 e a maioria dos profissionais atuam na região, o que faz com que Cachoeira do Sul, na avaliação dele, seja deficitária quando o assunto são preparadores físicos bacharéis registrados. Porque eles que estão habilitados a desempenhar funções em academias, mas quando isso não acontecer,
deve denunciar, porque há muitas situações em que o beneficiário, ele até pela proximidade com as pessoas que estão ali, ele se sente um pouco desconfortável para ele chegar e exigir documentação, né? Nem todos se sentem à vontade para chegar para o profissional que o atende e pedir para ele um comprovante de que ele é registrado no conselho, que ele é formado. Na dúvida, denuncia, o conselho vai com seus fiscais lá e faz então esse controle de verificação sobre a autenticidade daquilo que é proposto ali e com relação à formação daquele profissional que está desenvolvendo a profissão.